Um lugar de fala está de volta e em pauta a situação dos municípios cearenses atingidos pelas fortes chuvas. Como garantir assistência e socorro às famílias dentro dos parâmetros legais? De acordo com a legislação, estados e municípios afetados por desastres naturais devem decretar situação de emergência ou calamidade pública antes de solicitar recursos para ações de defesa civil. Em março passado, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto do Poder Executivo que autoriza o Estado a desenvolver ações e políticas públicas para enfrentar situação de emergência ou de estado de calamidade pública. Para que a situação nesses municípios seja oficializada, as prefeituras municipais precisam formalizar a solicitação ao Legislativo Estadual e à Assembleia aprovar projeto decretando essa condição. Até o momento, nenhum projeto de emergência ou calamidade nos municípios foi aprovado pela Assembleia neste ano. O Ministério Público do Estado do Ceará tem atuado junto aos municípios através das promotorias para garantir assistência às comunidades atingidas e cobrar providências imediatas por parte dos prefeitos diante dos alagamentos e das enchentes. Para discutir o problema, um lugar de fala recebe o promotor de justiça Helder Ximenes, titular da 8ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Também aqui no estúdio, Carlos Nascimento, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. Estamos ao vivo também na Rádio FM Assembleia 96,7 e pelo YouTube TV Assembleia Ceará. Primeiro, para a gente entender, sejam bem-vindos, para a gente entender por que a necessidade dessa decretação de estado de calamidade ou de situação de emergência, como que é feito, como é que é pedido, por que essa necessidade? Tá certo. Se eu puder começar, doutor Helder. Falando em relação à situação de emergência e o estado de calamidade, é preciso decretar porque, a partir dessa situação, nós teremos condições especiais, por exemplo, para a dispensa de licitações. É dispensável a licitação quando estivermos em um desses dois estados, e aí, sim, claro, exclusivamente para tratar de problemas relacionados àquela situação, àquela emergência que está acontecendo, mas haverá com isso uma possibilidade de contratação muito mais rápida do que nos termos dos procedimentos que nós estamos acostumados. É claro que é uma situação de exceção e assim que se cessar, devemos retornar à normalidade ali dos procedimentos de licitação, mas, uma vez se não decretada essa situação, o município ficará impossibilitado de justificar qualquer procedimento de contratação na questão da situação de emergência ou no estado de calamidade que, eventualmente, pode estar acontecendo, mas não foi oficialmente comunicado aqui à Assembleia Legislativa, que é quem deve, então, ratificar essa situação, conforme, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá está claro em seus dispositivos que situações voltadas ou ao Estado ou a municípios, a Assembleia quem deve dizer quando estamos nesse tipo de situação. Quais são os critérios técnicos? Eles existem? Parâmetros para decretar esse? Eles existem, mas de uma forma mais fácil de explicar, digamos que a situação de emergência ela tem a ver muito quando a capacidade de resposta do governo ele está parcialmente comprometido. E aí sim nós teríamos então algumas condições atinentes a essa situação específica. Quando estamos em estado de calamidade, podemos entender que o governo ele já não tem capacidade total, digamos, substancial aquele comprometimento do poder público em enfrentar a situação. E, por conta disso, inclusive, nós temos, então, situações diferentes, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal que são, inclusive, dispensados por conta essa impossibilidade do poder público agir dentro da normalidade. E a gente pode falar um pouco mais sobre essa situação. No artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, diz que, quando não tivermos a arrecadação que está prevista para aquele ano em que estamos no exercício fiscal corrente, o governante ele terá que limitar os seus empenhos justamente para que a gente evite ter gastos maiores do que o que eu tenho de possibilidade dentro da Receita. Contudo, se eu estiver dentro de um estado de calamidade, sabemos que é como se realmente eu pudesse buscar o financeiro
para depois fechar essa conta, digamos assim. Porque você vai pensar primeiro em resolver e depois em equalizar as contas. Primeiro eu vou resolver aquela situação que é muito emergencial e talvez eu precise até de empréstimos, financiamentos, transferências que serão feitas ali ao município, mas nós não vamos nos preocupar nesse momento em equilibrar as contas e isso estaria já dispensado segundo a lei de responsabilidade fiscal, porque estamos numa situação diferente. Ou seja, se ele não faz essa oficialização, né, dessa situação e ele compra sem licitação e tudo, ele vai ter problemas no futuro com a lei de responsabilidade fiscal. Com certeza. Então, se ele não decreta, ele precisa seguir o processo tradicional. Exatamente. Ele, para todos os efeitos, por mais que a gente esteja verificando por meio de reportagens, por meio de notícias de que estão em uma situação difícil, não necessariamente houve a formalização, isso para que a Assembleia Legislativa, que tem essa competência para essa decretação, e as condições, então, não estariam autorizadas para que ele fizesse procedimentos diferentes do que está naturalmente acostumado. Então, as licitações teriam que seguir o seu curso normalmente. A gente sabe que nem sempre elas são tão rápidas quanto deveriam. Normalmente não são tão rápidas. Exato. E isso não quer dizer que não tem fiscalização, né? Perfeito, Sibeli. De forma alguma quer dizer que a fiscalização vai deixar de atuar. Por exemplo, se o prefeito optar por fazer uma dispensa em uma determinada licitação, tendo em vista que ele terá que, primeiro, justificar o porquê está realmente comprando daquela forma. E se foi para aquele fim. Né? E se foi para aquele fim, principalmente em relação a isso. Porque não é que tem um regime agora que ele é diferente do normal, que necessariamente eu posso fazer toda e qualquer compra autorizada agora pela lei de uma maneira simples e sempre dispensando. Na verdade, eu tenho que provar que é para aquela finalidade e deixar claro, então, aonde exatamente aquele produto ou aquele serviço irá realmente resolver uma necessidade momentânea do governo naquele momento. Nesses momentos, às vezes, é comum você pagar um pouco mais, né, por determinado serviço ou produto, porque você está no momento de contingência, né? Essa fiscalização ela ela pode não ser feita naquele momento, mas depois ele vai ter que prestar contas de tudo que foi gasto. E como foi gasto. Sim, Janaína, bem lembrado. Inclusive, é uma orientação do tribunal sempre aos gestores deixar bem fundamentado, ou seja, argumentar dizendo que existiam determinadas opções naquela situação, mas que optou-se, por exemplo, pela opção A e não a opção B. Porque talvez fosse chegar mais rápido. Exatamente. A gente viu isso bem na pandemia. Né? As máscaras, as luvas, eram 3 vezes mais o valor. Caros. Eram valores que estavam ali um pouco mais caros, mas, eventualmente, a depender da condição da compra, elas eram justificáveis. Se eu vou receber o produto em 5 dias e não em 40, então aquilo me atende muito mais rápido àquela situação de emergência do que exatamente eu aguardar o trâmite normal. Por conta disso, eu estaria pagando um valor a mais, mas que tem um valor perceptível para a população. E que tem uma justificativa. Tem uma justificativa, atende a uma necessidade e eu estarei ali, então, dando o melhor que eu posso fazer para a população naquele momento. Eu acho que a orientação é no sentido de, além de justificar, documentar, como a Janaína vinha lembrando, é claro que, eventualmente, ele vai prestar conta disso em algum momento, seja para o próprio Tribunal de Contas, seja para a própria população. Mas se a gente puder verificar nos documentos que estão ali anexados a esse procedimento de compra e de pagamento, qual foi a justificativa para aquela compra, a gente tem como, inclusive, seguir um parâmetro que está na lei de introdução ao direito público, que foi incluído agora, que tem a ver com o consequencialismo. O que quer dizer isso? Todas as vezes que o Tribunal de Contas, por exemplo, criticar a ação de um gestor, há que se deixar demonstrado que ele entende qual era o momento que o gestor estava vivendo. Porque é a partir daquele momento que pode ser tumultuado naquela especificidade assim, da situação, é que ele teve que tomar decisões que, com certeza, ele não tomaria se estivesse dentro de um voo de cruzeiro, em outro cenário. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a melhor forma de os órgãos controladores tomarem decisões que são mais próximas à realidade é se o gestor puder
trazer essa informação de como estava o cenário naquele momento. E, doutor Helder, sobre a atuação do Ministério Público diante desses desastres aqui no Ceará? Bem, primeiramente, muito bom dia. É um prazer, inclusive, renovado, reencontrar o colega aqui do Tribunal de Contas. Nós atuamos muito na época da pandemia. E a pandemia nos mostrou da pior forma possível as duas coisas que você precisa fazer sempre quando se está diante de uma situação de emergência, de uma calamidade, enfim. Uma é enfrentá-la com responsabilidade, com respeito pela técnica, com respeito pela ciência, com solidariedade e amor pelo próximo, né? Que é a razão disso de tudo. Segundo, a gente não pode deixar de aprender com os próprios erros. Nunca. Erro grande quando não se aprendeu. Deixa eu dar um exemplo de longe. Litoral de São Paulo, em uma certa região, vocês veem que, tipo, 3 anos, acontece um desabamento lá e tal, morre e chama muita atenção porque é um lugar rico, inclusive. Sim. O desabamento, às vezes, atinge lá uns resorts, né, e tal, mas, em regra, morrem os empregados do resort que ficam nas zonas mais de risco. Aconteceu há uns 10 anos atrás um desabamento desses, né? Foi remetido um bocado de grana nos ditames da Lei 12.340 de 2010, do decreto 27 e pouco também de 2010, que regulamenta isso, como é que a União, né, o grande ajuda o pequeno, né, como é que a União manda recursos para Estado, para município, para isto. Fizeram lá um atendimento de emergência e desviaram um bocado de dinheiro. Houve investigações do Tribunal de Contas de São Paulo, do Ministério Público, houve afastamento de gestores, etc, etc. Uma coisa muito triste. Alguns anos depois, aconteceu de novo e aconteceu o desvio de novo. Então, não se aprendeu, né? Acho que até a própria população não aprendeu direito a prestar atenção em quem vota e em como fiscaliza a atuação. Então, fica isto. Cada vez mais, tecnicamente, e aqui eu louvo o papel do Corpo de Bombeiros, de quem trabalha com os atendimentos de emergência, cada vez mais aprende-se como reagir, mas como prevenir de uma maneira constante, racional, está faltando. Que era exatamente o que o colega da Defesa Civil falava constantemente, a prevenção. Exato. E a legislação nós temos, é sempre muito boa, e ela é até bem aplicada. E é uma coisa interessante, eu gosto sempre que possível, e que nos dão essa oportunidade de nos dirigirmos à população, de empoderar as pessoas. A internet, infelizmente, ela tem servido mais para desinformar e criar confusão, né? Vão ao pai dos burros. Né? Vocês são novinhos, né? Para vocês, o pai do burro não é o que era antigamente para um macaco velho feito eu. Né? Antigamente era o Aurélio, né? Dicionário. Hoje em dia é o Google. Vão lá no Google, pai dos burros, e ponham lá manual, situação de emergência, ou manual, decretação, emergência. Vocês vão encontrar um manual que é do governo federal, ele vem sendo renovado, que ele traz todo o macete. Assim, ele tem, mas o que era para ser feito? Vai lá. E você vê muito bem didaticamente explicado a sequência de atos, o que caracteriza uma emergência, aquilo que você vê que o seu prefeito colocou no decreto de emergência dele. Não é meio receita de bolo, certo? E você consegue entrar naquela situação jurídica, regulamentar, para você tanto pedir a ajuda, recebê-la com muito mais velocidade, você consegue empréstimos, a legislação até facilita em questão de juros, prestação de contas, etc., etc., para acelerar tudo e haver o efetivo atendimento. Mas ele exige que a prestação de contas, né, aconteça. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa que fica fácil de entender sobre a fiscalização e sobre a principal característica dessas despesas emergenciais. É que elas têm que ter a ver com o problema e apenas a ver com o problema. Digamos que na sua cidade, enchentes tenham afetado a zona rural, muito pesadamente. Então, no decreto, a prefeitura diz, conforme cadastro na Secretaria de Ação Social ou outra qualquer, temos 95 famílias na zona rural, tais, que perderam 100% da sua produção e precisam de assistência.
Com isso, ele vai conseguir, dispensando licitação, adquirir cesta básica. Adquirir... Água, às vezes. Água, isso. Ele vai adquirir rapidinho isso para distribuir as pessoas, certo? Aí ele, peraí, mas eu só tenho um carrinho aqui no município. Ele vai também conseguir alugar mais carros rapidamente, caminhonete, 4x4, para enfrentar a estrada e levar essa assistência e salvar as pessoas. Mas se você aproveitar para comprar uma caminhonete nova para o gabinete do prefeito, tem a ver? A princípio, não. Então, vejam que você, em uma mesma situação, mas você está investindo em veículos para poder atender a zona rural. Tá, mas não é esse veículo. Isso não é tão didático, é mais ou menos isso que acontece mesmo, né? Haver, né? Haver, investigar e processar. Então, sempre que a população encontrar... Exemplo, assim, tão difícil, sempre que a prefeitura encontrar, ou que a população encontrar uma despesa esquisita assim, procure-nos. Existem os canais de denúncia ao Ministério Público. Você pode simplesmente bater na porta da promotoria. Todo município tem promotoria. Você pode simplesmente, de novo, procura no Google. Você vai estar... Denúncia, Ministério Público. Você acha? Fácil. Mas E aí, Doutor, você precisa de documentação, embasamento, ou pode só chegar lá... Eu acho tão bom quando a pessoa já está tudo pronto. ótimo. Mas eu não posso exigir isso de alguém. Uma pessoa comum. que Né? não tem Eu não posso exigir isso. elementos. conhecimento. Mas a pessoa de boa fé que está ligada, e olha só, hoje... O cidadão, ele pode ter lá o acesso? Claro. No portal da transparência. Claro. Tem que ter. Aí eu posso pegar lá e levar para o senhor, no caso. Perfeitamente. Olha mas só. aí o gestor não vai justificar. Eu precisava de um carro para levar esses garrafões Pra de tá água, acompanhando. para levar essa cesta básica. Eu comprei um caminhonete. Mas é o senhor que vai? Quem São muitas perguntas. Mas é o senhor que vai? Estamos crivando ele. Não, olha só. Colocou o pezinho na estrada, botou as botas. Olha só, a gente fica, às vezes a gente que trabalha com a papelada, certo? Tem que resistir à tentação de achar que o principal é a papelada. Não. O formal, a formalização, o documento, a explicação justificativa, etc., eles são simplesmente um meio democrático de você atingir o conteúdo. A pessoa bota no papel. A explicação é esta. Ele, então eu vou lá. Confira os fatos. E a população, especialmente se estiver minimamente ligada, tem até um acesso melhor aos fatos no Sim, dia a vê dia. que o carro não está sujo de lama, né? Não... Entende? Por exemplo, uma pessoa de os A cesta portais. básica não chegou, a água não chegou. É um fato. Se a pessoa justificou, mentiu, é uma prova contra ele próprio. E nós vamos comprovar isso. Então, é diferente uma denúncia solta. Está agarrado aqui e tudo mais. Fica até difícil você começar uma investigação, você abrir um procedimento. Mas quando a pessoa dá o caminho das pedras, ele diz, olha, eu moro aqui de frente, vi uma notícia dizendo que estão fazendo uma obra ou levando e tudo mais e tal. Lá. Eu estou vendo aqui que não tem. Pronto. Eu digo, ótimo. Você não precisa nem você mesmo produzir essa prova. Você já me deu o caminho das pedras. Eu, promotor, eu, técnico do Tribunal de Contas, tenho o dever de conferir. Não diga, promotor, vai lá agora. Às vezes não dá tempo, né? Mas nós faremos o melhor possível ao nosso alcance para, de fato, colher aquela prova e fazer aquela fiscalização. E eu fico feliz que a senhora mencionou aqui os portais. Este foi um outro aprendizado importante na época da pandemia. Aqui no Ceará nós tivemos a sorte de, no Ministério Público, termos a chefia do doutor Manuel Pinheiro, o Procurador-Geral de Justiça, né, que assim que ele entrou, ele enfrentou logo aquele motim de maus policiais, né? E boa parte está processada, já foram demitidos vários, etc. E o Ministério Público atuou tremendamente ali, nessa crise. A outra crise foi a da pandemia. Nós tínhamos, e nessa época eu estava coordenando o Centro de Apoio ao Patrimônio Público, havia uma sucessão de denúncias e reclamações, etc., que eram dezenas por dia, repetidas em vários lugares. Então, uma coisa que a gente teve que fazer é sentar a cabeça, né, aquietar o coração e sair delibando aquilo tudo para ver que tinha seriedade. Né? Exato. E até porque havia aquela polarização enorme na época. Total. Mas, digo, você aprende. Não te matou, você aprende. Separar as coisas e investigar o que tem seriedade, etc. Porque havia de tudo, havia gente mal intencionada, havia gente que mandava para o Ministério Público, olha essa nota fiscal aqui, quando eu era original, tinha um pedaço que estava apagado.
Aí o que é que a gente faz? Poxa, eu vou cuidar do que é sério. Mas, em regra, a população traz insumos reais, verdadeiros para a gente. E como a senhora falou, eu ia dizendo, a importância de chamar a atenção do papel dos portais, o site, né, dos municípios, a função principal deles não é fazer propaganda, não. Na festa da padroeira, não. É servir de um contato qualificado para a população conhecer bem o que está acontecendo. E para conhecer bem, tem que haver o que eu chamo de publicidade ativa, que não é nada mais, nada menos do que você seguir a lei de acesso à informação. Vão de novo lá no Google. É a lei 12.527, não precisa decorar, não. Vai no Google, bota lei de acesso à informação. Você vai ver, tem especialmente ali no artigo 5, 2º e 5º, eles dizem o que é que tem que ter nos portais. E na época da pandemia, nós, com as promotorias, claro, em todo o Estado, né, nós, com a orientação da Procuradoria-Geral, fomos examinando de um por um os portais dos municípios cearenses e cobrando que obedecessem o que está na legislação. E os portais melhoraram muito, ainda não estão perfeitos. Dou um exemplo de cara com o portal da Prefeitura do Ceará e do Governo do Estado do Ceará. Eles são muito mais transparentes e você consegue... Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Foi a partir de recomendações que nós fizemos, cobrando isso. Olha, não está obedecendo artigo tal, cadê? Você tem que ter, por exemplo, o processo licitatório inteiro, para você ler dentro ali do portal. Escaneado, aí, processo eletrônico, né, hoje em dia, você precisava ter os arquivos facilmente baixáveis. Não adianta eu ter na tela aqui uma imagem que, se eu, por exemplo, eu estou falando de remédio, mexesse muito naquele tempo, né? Eu tenho uma distribuidora de remédio. Eu estou preocupado com as coisas. Eu quero ver essas tabelas aqui, ver se está certo. Eu tenho que sair copiando de um por um? Imprimir, né? Não é isso. A lei exige que os arquivos, tabelas, banco de dados, etc., Estejam disponíveis. Disponível para você baixar e você botar lá no Excel e você fazer lá as suas pesquisas, desenvolver o seu trabalho, porque muitas vezes você está lidando com milhares de itens que formam os custos daquela licitação que foi dispensada, etc., e vai formar o bolo da despesa para enfrentar aquele problema. Então, não é tão à vista. E se você não tiver um portal bem estruturado, você dificulta a fiscalização e você dificulta, inclusive, que o cidadão tem acesso. Né? Exato. Porque quem trabalha em público. Quem trabalha bem tem orgulho de trabalhar em público e mostrar o que ele fez. Por isso, uma experiência internacional de sucesso, câmera no uniforme do policial. O bom policial está produzindo uma prova a favor dele próprio, mostrando o trabalho dele. E será ele cometeu uma boa autoridade? Ele não está aqui. Como defesa também. Claro. E quem é que não quer trabalhar em público? Quem é que não quer ter um portal bem estruturado? Né? Quem é que não quer a imagem? Quem é que não quer alguma informação? Quem quer ou está fazendo alguma coisa errada ou não está ali. Já nos disseram. Então, do trabalho do Ministério Público, né? Eu, como exemplo, tem mais do que isso. Em uma pesquisa rápida, você vê 9 cidades onde existem já procedimentos abertos. Nosso, que o Ministério Público nem precisa de uma denúncia, né? Ele já vê a situação e já formaliza isso. Nós temos em Baturité, Farias Brito, Milhã, Uruburetama, Aratuba, Fortaleza, Nova Russas, Várzea Alegre, Senador Pompeu. São 9 ou 10 aqui, mas tem mais. Exemplos que eu consegui apanhar aqui. E tem até o número dos procedimentos aqui que a pessoa pode entrar no nosso portal e ler o que o Ministério Público requisitou do prefeito, ver qual foi a resposta. O padrão excelentíssimo senhor prefeito ou prefeita, está providenciando o decreto de emergência. 2, tem plano, o plano de contingência, o plano de emergência, enfim, deu um nome aí, né? Não sei como é que faz, vai no manual. Primeira coisa que eu falei. A legislação, de cima para baixo, já vem dando a tipologia que você deve seguir, para ver se é o caso de decretar a emergência e, em decretando, o que é que você faz? O que é que você organiza? Você tem que ter um gabinete de crise, etc., quem que você nomeia para lá. Então, quando você pede, você já está dizendo para que vai usar. Exato. Então, tem que ter a finalidade. Né? Então, já é um aviso que o Ministério Público dá. O prefeito tem que ter. Ainda está sendo didático. Né?
né? Faz parte. Faz parte. Então, nós recebemos essas informações, a partir daí vamos ver os fatos. Né? Vamos ver o que é que realmente está acontecendo. Porque a formalização, a primeira coisa, foi feita. Vamos cuidar agora da realização dos atos necessários. E aí entra a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas, um grande parceiro nosso, e a principal parceria, que é a própria população, né? Que tem que ficar atenta, cobrar transparência, cobrar eficiência e seriedade dos gestores. Doutor Helder, se me permitir acrescentar algumas informações, quando se fala do Portal da Transparência, por exemplo, ao longo de 2022, o Tribunal fez um projeto chamado Transparência Ativa. É justamente essa mudança de comportamento que a gente gostaria de induzir até no próprio governante e, consequentemente, para ter subsídio no controle social, porque a população vai ter essa informação. Qual é a ideia? A Lei de Acesso à Informação, ela agora diz que a regra é a transparência, mas a transparência era muito no sentido de as pessoas irem buscar e muitas vezes não ter a informação e ter que fazer o pedido. Por favor, me disponibilize isso. E aí demorava dias, alguns meses, às vezes, até para responder algo e muitas vezes não vinha toda a informação completa. A ideia é que a gente oriente agora os gestores justamente para que a informação que afeta o cidadão já esteja lá. Então, se já está lá, eu consigo, inclusive, ter consciência maior de algo que a gente estava comentando aqui, daquela situação que acontece lá na Suíça, né? De uma Hilux que foi comprada para o prefeito, distante, né? Porque era para atender... distante da nossa realidade, que era para atender vai deslocamento, por exemplo, de alimentos. O cidadão ele só vai conseguir compreender como foi comprado isso se estiver disponível nesses portais, porque lá vai estar claro, por exemplo, que não foi o secretário lá da assistência social que comprou 2 veículos e esses veículos estão agindo, na verdade, no combate emergencial naquele momento que a população está precisando. Vai ter que estar claro lá que este veículo foi comprado, por exemplo, pela prefeitura para uso do prefeito. Ou, e aí é como o Helder vinha bem dizendo, pode até estar escrito lá que quem comprou foi a assistência social, mas eu olho para a rua e não vejo esse veículo passando em lugar nenhum. Na verdade, eu vi o prefeito passando com aquele veículo, se deslocando para casa, por exemplo, no final de semana e em momentos em que não estão de serviço. Então, essa comparação, olhar o que deveria ser o real ali no site e olhando para a nossa vida, o cidadão que consegue, às vezes, abrir a janela de casa e dizer assim, poxa, o portal disse que tinha uma obra que estava sendo feita aqui. E eu olho, não tem obra nenhuma, mas tem recurso que foi repassado, foi dinheiro que foi gasto, tem uma empresa que foi paga, por exemplo, para cumprir com aquele serviço. É ali que eu consigo comparar e entender que as coisas não estão exatamente como deveriam ser. E aí isso traz a oportunidade para o cidadão, então, inclusive, nos direcionar, tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público, no que o doutor Helder vinha dizendo. Ele não precisa trazer o processo pronto, mas se ele disser, ao invés de irregularidades no transporte escolar, por exemplo, existem veículos que deveriam estar sendo utilizados para o transporte escolar, mas eu vi e tirei foto que eles estão sendo utilizados para transportar pessoas diferentes de alunos. Isso é muito mais fácil para que a gente vá direcionado à raiz do problema. Então, acho que vale esse alerta à população para que eles procurem se informar, porque hoje nós temos cada vez mais essa oportunidade, tendo visto que a gente tem direcionado aos governantes para que eles deixem disponíveis essas informações. Eu tenho essas informações. Para eu chegar, para o cidadão chegar lá no Tribunal de Contas, no Ministério Público, é fácil? Eu chego lá, olha, eu tenho uma denúncia, eu preciso verificar isso aqui, eu acho que isso aqui está errado. Vai ter muita burocracia ou não? Perfeito. Se eu puder responder pelo Tribunal de Contas, né? Nós temos como fazer isso hoje por meio de peticionamento eletrônico, então está disponível para qualquer cidadão na internet, caso ele tenha esse acesso, para que ele faça a descrição do problema e não necessariamente hoje a gente cobra que tenha uma peça escrita como se fosse um advogado. A ideia é que ele entre no nosso portal, diga quais são os problemas e a gente consiga, então, a partir disso, ainda que não receba
como um processo formalizado de denúncia, porque podem ter requisitos que não estão sendo atendidos conforme a nossa lei. Mas a gente vai ter informação para trazer para nossas unidades técnicas, para que eles cruzem com outros dados que nós temos, e daí a gente pode, então, optar por, não, acho que aqui nós devemos ir em campo. E aí tomar uma decisão de realmente iniciar uma fiscalização. Mas, assim, no Brasil, além do problema do desvio, né, nessas situações de emergência, a gente ainda tem a questão dos superfaturamentos, né? Quando também a população se aproveita dessa situação e acabam cobrando muito por esses produtos. Aí é uma outra... Os fornecedores, os prestadores. Exatamente. Acaba também dificultando ainda mais essa fiscalização. A gente viu, no caso lá em São Paulo, o pessoal vendendo água, assim, um garrafão de água A R$90. Aí é a lei da oferta e da procura, né? Isso é inerente ao modo de produção capitalista. É um fato. Eu tenho que lidar com esse fato. Haverá gente que, tristemente, aconteceu aqui no Ceará. Mais uma vez eu volto à pandemia, né? Nós providenciamos uma busca e apreensão de uma grande carga era máscara, não, luvas cirúrgicas que um certo comerciante, um certo empresário estava retendo para especular, né? E naquela situação, não, peraí, mas eu vendo pelo preço que eu quero. Eu digo, ok, mas não quando tem o seu irmão morrendo aqui do lado. E numa situação de calamidade, né? que estava acontecendo. Numa situação de emergência, não dá. E foi exorbitante, pegou-se, né? foi, também sabe que uma foi coisa processado aumentar, e tal, etc. Um percentual, outra coisa aumentar. Isso. E agora, sim, enquanto a denúncias, né, que falaram aqui, eu volto sempre ao pai dos burros, né? Enquanto perguntaram aqui, eu fui aqui no computadorzinho para testar se dá certo, né? Eu escrevi, Ministério Público, Ceará, denúncia. Entra. A primeira entrada aqui que aparece é da Ouvidoria Geral do Ministério Público, dá telefone, e-mail, etc. A segunda entrada, já é uma explicaçãozinha, né, Corra Boa? Como fazer uma denúncia ao Ministério Público do Ceará. Aí que já remete aqui ao endereço do nosso peticionamento eletrônico. Eu tenho que ser um advogado para fazer isso? Não, você tem que saber escrever e acessar aqui. Ninguém faz uma crítica de, é formal, é bonito. Não. Não, e se também tem não souber escrever, tem a ouvidoria para ligar e contar. Né? Tem outros meios, né? E você tem os seus, né, como eu falava sempre, né, os seus dois pezinhos, né? Você vai lá na promotoria da sua cidade e conversa com o promotor. O promotor está na audiência, está fazendo um júri, etc. Vai ter ali um técnico, vai ter um auxiliar, vai ter alguém habilitado para pegar e escrever, por a termo, né, a sua reclamação. Então, tanto pela internet como pessoalmente, ouvidoria diretamente na promotoria, pelo nosso site, peticionamento eletrônico, etc. Meios existem. E a maioria dos setores, né, como todo mundo, usa Zap e você já usa, né, tem esse veículo disponível. Enfim, estamos à disposição, eu falo pelas nossas duas instituições, né, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, sempre trabalham juntos para prestar esse bom serviço à população. E quanto mais conhecimento, quanto mais informação, mais confiança a população terá. E quando você tem confiança, é um círculo virtuoso. Não é que você deixe de fazer denúncias ou reclamações, é que você faz melhor. Quando você sabe o que está acontecendo, quando você conhece o trabalho das instituições, você não se desespera quando você vê. Isso a gente via novamente na pandemia, a terceira vez que eu falo isso, né, que foi a grande escola, a terrível escola. Você vê o problema, você não confia em ninguém, você sai desesperado. É o famoso aprender com a dor. Você sai reclamando, eu vi aqui um problema, eu vou fazer essa denúncia na TV Assembleia, eu vou fazer essa denúncia na ouvidoria do Ministério Público, do TCU, do TCE, vou repetir para todo mundo, vou na promotoria, a mesma coisa. Eu estou mandando aqui para 50 e-mails diferentes e ainda vou dar uma entrevista. Certo? O que acontece? Essas 50 pessoas, 50 setores que receberam essa denúncia, eles vão ter primeiro que juntar tudo e enviar, é a mesma coisa. Não vou ocupar 50 pessoas, vou ocupar uma ou duas, né, conforme a instituição. E aí você perde algum tempo com isso, até otimizar o seu trabalho. Quando a população conhece, e esse é o papel que eu elogio aqui do seu programa e da TV Assembleia, de modo geral, de empoderar a população, de dar esse conhecimento, de dar a conhecer os veículos e os destinatários dessas reclamações, que vai otimizar o nosso trabalho.
na ponta, eu já tenho uma denúncia qualificada. E isso é um processo, né? É mais informação, é mais prática e desenvolvimento de confiança nestas parcerias. Assim, eu espero que possamos dar um bom resultado, né? O inverno é tudo que nós queremos ter sempre no nosso Nordeste, nossos irmãos do interior, mas ele vem com esse problema. Espero que um dia nós aprendamos e não façamos como aquela promessa, né, de Dom Pedro, que dizia, né, que ia vender até a última joia da coroa para que nenhum nordestino morresse na seca, né? E as joias estão lá, né, no museu, do mesmo jeitinho, né? Então, é um aprendizado, gente. Confiem conosco e na gente e contem com o Ministério Público, contem com o Tribunal de Contas e informem-se. Sugiro, todo mundo, quando acabar esse programa, toma um cafezinho e vai brincar um pouquinho, deixe de olhar, né, os TikTok da vida. Vamos olhar aqui o que é o manual da decretação de emergências. Veja se o seu gestor está seguindo aquilo ali e ajude a gente. Antes da gente encerrar, também uma palavra final do senhor. Na verdade, eu queria juntar duas falas, né? O Helder vinha falando de processo e aperfeiçoamento, isso a gente precisa realmente de muita informação. O tenente-coronel Haroldo Godinho também falou muito em prevenção, como é que a gente pode se utilizar de informação, que acho que tudo que a gente falou nesse programa foi de conhecer um pouco da realidade do município, do que está acontecendo naquele momento. Isso serve para tanto a realidade ali do desastre, mas como o que causa, o que pode causar aquele desastre e, efetivamente, que tipo de recurso financeiro eu vou precisar para atacar, seja o desastre ou seja a contenção, evitar que esse desastre aconteça. Eu acredito que isso perpassa muito por uma cultura de planejamento e de gestão de riscos que vem sendo algo que a gente tem tentado trazer para o nosso país. Inclusive, a nova lei de licitações, ela fala muito sobre isso, sobre como administrar recursos de uma maneira a realmente tentar prever antes alguns desses acontecimentos para que a gente já tenha ações que foram feitas para diminuir o risco do acontecimento ou, eventualmente, se acontecer aquele problema, eu já estar preparado para que ele seja menor, ele tenha uma mitigação, digamos assim. Então, eu acredito que todo o nosso bate-papo, ele passa muito por uma ideia de que quanto mais a gente se informar, quanto mais conhecimento tivermos, quanto mais cobrarmos os nossos governantes atitudes como essa, atitudes que são preventivas, com certeza nós teremos um recurso melhor aplicado, dinheiro que pode eventualmente, ao invés de estar combatendo, como foi dito aqui, 1,1 bilhão por mês, desastres que já ocorreram, na verdade a gente pode estar trazendo à população uma qualidade de vida muito melhor antes de que prevenindo os e desastres economizando, aconteçam. Né? Exatamente. E como a gente sempre vê com os governos, não é combater a seca, aprender a conviver com a seca, não é isso? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Um Lugar de Fala fica por aqui. Agradecemos aos nossos convidados que contribuíram com o debate e a você que nos prestigiou com sua audiência. Até o nosso próximo encontro.